Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno e hoje nós vamos para a última matéria da nossa apostila 3, também a última do ano. Então, sem mais enrolações, vamos embora para o vídeo. Tá aí, pessoal, essa é a matéria que restou aí da nossa apostila. Então vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma apreciada. Bem, nós vamos falar um pouquinho dos povos nativos e a natureza africana. Bem, a nossa apostila 4, ela iria se aprofundar um pouco mais nessa questão dos povos africanos, tá? Porém, essa apostila ela não vai poder ser completada. Então, nós vamos parar por aqui, né? E aí, no nono ano ou mais para frente um pouco, aqueles assuntos daquela apostila eles vão sendo sanados aí com o andar do nosso aprendizado. Bem, então aqui a gente começa a falar um pouquinho da questão linguística desses povos. Lembrando que a África foi colonizada principalmente pelos países europeus que dividiram a África em várias fatias. Tem uma das atividades que o prof passou aí, que tem ali a diferença entre como era a África com seus povos e o mapa da África depois que veio a colonização, que é muito diferente. Como o prof já falou algumas aulas atrás, esses povos não se reconheciam como África, e sim, cada povo tinha ali o seu pedaço de chão, tá? Quando o prof diz pedaço de chão, é porque eles não sabiam realmente até onde ia a influência das suas terras, né, do seu povo, da sua cultura. Então, eram povos bem diferentes, porém alguns falavam até a mesma língua. Tinham diferenças entre eles, claro, todos esses povos, inclusive os que a gente chama de indígenas que moravam aqui no Brasil, que ainda moram, né, ainda tem a descendência deles, também falavam línguas diferentes, também tinham seus problemas internos. Bem, então, para começar a falar disso aqui, a gente tem que saber que existia essa rica diversidade cultural, linguística e étnica, ou seja, as diferenças entre esses povos, tá? Eram povos bem diferentes. Bem, e aqui quando a gente fala de mosaico cultural, nós estamos falando de um cercamento, tá? Cercamento. Quando a gente faz um mosaico, a gente está cercando uma área, tá? Então, a África ela é isso, ela é esse mosaico cultural diferenciado, diferente. Bem, e aí o colonizador chegou e quis trazer uma régua. Por exemplo, a Inglaterra ela usou ali o trem e a metralhadora Machine, tá? E foi a única forma que eles conseguiram de dominar alguns países, alguns que resistiam, né, melhores que até grandes exércitos europeus. Bem, grande parte desses países foi colonizado por países europeus, já vimos ali. E aí a Europa deixou aí também sua influência histórica dentro do continente africano. Lembrando que quando você chama todos aqueles povos de África, é uma facilidade, uma coisa mais fácil de você dominar, porque você está colocando todo mundo como se fosse africano. É a mesma coisa quando eu falo que o índio é indígena. Então eu estou colocando todo mundo no mesmo potinho. É muito mais fácil de eu dominar dizendo que todos são uma coisa só. Bem, falando dos idiomas oficiais, e aí depois da colonização, né? Esses países aqui, ó, Angola, Moçambique, Cabo Verde, falam português, assim como nós, né? São países lusofonos, tá?
países que falam língua portuguesa. Sabe a nova regra da língua portuguesa? Ela também é vigente nesses países, até porque o nosso país está no acordo da nova língua portuguesa, que também está sendo aplicado nesses países, inclusive Portugal. Bem, mas também teve outras nações que deixaram ali a sua língua, como o inglês e o francês. Tá? Eles são maioria no continente africano. Alguns países falam espanhol, aqueles mais próximos ali da porção do continente africano que fica perto do Mar Mediterrâneo, e também tem uma grande porção onde se fala o árabe. Tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Bem, já vimos quando estudamos a América que o continente possui vários tipos de línguas diferentes, né, por causa dos povos que viviam aqui. Lá na Europa, na África também não é diferente. Aqui eles falam Yorubá, Mandingá, Zulu, Swahili, Hausa. São línguas predominantes na maioria dos povos que viviam ali no mesmo ambiente do continente africano. E alguns desses idiomas, né, que são nativos deles, acabaram por se tornar também, junto com o inglês, uma língua oficial em alguns países, como Quênia, Tanzânia e Uganda. Bem, África do Sul, como diz a nossa apostila, tem 11 idiomas oficiais, ou seja, ali aquela área que era do sul da África tem um variado tipo de povos diferentes, tá? Portanto, eles têm 11 idiomas oficiais que são falados dentro do país. Bem, como eles fazem para eles defenderem essas línguas que eles têm lá, para que se perpetue entre os mais jovens, entre as crianças, né? Primeiro, a criança ela vai aprender a língua nativa daquele país, para depois aprender o idioma trazido ali pelo europeu, né? Aquela herança deixada pelo europeu. Essa é uma forma importante deles manterem a cultura, tá? E também o idioma pertencente a determinada região dentro do continente africano. Bem, aqui nessa imagem, para uns pode parecer engraçado, mas não é. Isso aqui é um tipo de festa muito comum no continente africano, já que a ligação deles com a natureza é uma ligação muito importante, tá? Muito grande. Então, a cultura deles é bem levada a sério com a questão da natureza, o clima, o local onde eles vivem, tá? Assim como os nossos indígenas também, eles se vestem, eles se pintam, eles usam máscara e preservam essa cultura do local, do ambiente onde eles vivem. Esse povo aqui é o povo Dagon e ele vive na falésia de Bandiagara, no Mali. Essa tradição deles é considerada ali vamos dizer, patrimônio mundial da Unesco. E é, de certa forma, protegido como parte para deixar uma herança para os mais jovens.
como o prof disse, esses povos também têm lá seus conflitos, né? E a chegada do europeu acabou aumentando em alguns conflitos e diminuindo outros. Os europeus, eles causavam meio que uma bagunça dentro do continente africano. Por exemplo, aqui no nosso texto, a gente pode ver que os franceses, eles apoiaram um grupo menor, no caso os Tutsis, lá em Angola. E o que aconteceu? Quando os franceses apoiaram esse grupo, o outro grupo, que era o Hutu, era outro povo, eles ficaram, vamos dizer assim, ressentidos com esses povos e acabaram por massacrar esses Tutsis. Eles já eram em menor contingente, né? E foram massacrados. Mas, gente, o massacre é uma coisa horrível. Naquele filme Hotel Ruanda, se vocês puderem ver, anota aí, né? Quem quiser ver, é muito bom. Pega a pipoca, pega o refrigerante e vai assistir, porque é muito importante para a gente saber realmente o que acontecia quando a colonização entrou no continente africano, tá? Então, até o Ruanda, fica aí a dica aí de filme para vocês verem, tá? Muito bom. Bem, então causava-se aí revoltas generalizadas entre os povos, e eles acabavam aumentando muitas vezes ali. Também esses conflitos que existem hoje no continente são herança dessa colonização desenfreada que a Europa fez e ainda faz, tá, no continente africano. Por exemplo, países como Suécia, Noruega, eles têm grandes empresas deles dentro da África, ali ainda retirando diamante, retirando ouro, de forma bem precária também, né? E usando da sua tecnologia. Por isso que esses países são países de ponta, porque eles ainda continuam explorando o continente africano. Eles não deixaram de explorar. Se a gente for pensar na Suécia, o que a Suécia, enquanto um país rico, mas em questão de recurso, o que ela tem? É muito pouco. Então ela precisa que suas empresas saiam mundo afora para que a riqueza venha para o seu território, tá? Então muitas dessas empresas acabam explorando esses povos fora do continente europeu até hoje. E aqui um pouquinho, né, da vida de uma dessas pessoas, né, desses povos nativos africanos, aqui com a sua vaquinha, né? Às vezes ele tem que enfrentar até os leões para defender o seu ganha-pão, né? Esse aqui é a Tanzânia, né? Região de Arusha. Ver se tem mais alguma coisa interessante no nosso texto. Bem, o que tem mais de interessante aqui é a questão da caça dos animais, né? Isso não é de hoje. Uma das coisas que também o colonizador europeu fazia era pegar ali o marfim das presas dos elefantes e também os chifres dos rinocerontes, né? Porque valia muito na Europa fazer vários produtos, né, a partir dessa matéria-prima dos animais. E também, no caso aqui, está dizendo a fabricação de joias, né, e objetos decorativos. Tá? Então, isso acabou dizimando algumas espécies de animais, levando até a extinção. Tá? Aqui, ó, $50 mil, né, hoje pode ser até mais, para participar de safaris que matam leões, gnus, entre outros animais. É algo também aterrorizador que ainda acontece
no continente africano. Então era esse o recado que eu queria dar para vocês. Vou passar mais essa atividadezinha para gente. Esse é um vídeo bem tranquilo, né? Agora eu vou esperar que vocês mandem para mim as atividades, tá? Que vocês consigam completar. Vocês vão ter essa semana aí, mais a outra semana para a gente fechar isso daí, e aí a gente poder avaliar aí os exercícios que vocês estão fazendo para a gente fechar o nosso ano letivo, ok? Então um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau.